Aleluia, aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Você pode ficar de pé. Aleluia. Abra comigo. Salmo 96. Aleluia. Aleluia. Salmo 96. Você se vestiu, se perfumou para estarmos aqui juntos e adorarmos ao Senhor. Tem algo que quando eu leio, eu fico muito maravilhada com uma citação de Davi, quando ele diz que o desejo dele era de estar na casa do Senhor, para fazer duas coisas: contemplar e aprender dele. Nós estamos aqui mais uma vez para contemplar ao Senhor e para receber dele a sua orientação. Amém. Salmo 96. Eu amo esse salmo. Ele é muito profundo, eu queria ler com você. Diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra, cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam. Força e beleza enchem seu santuário. Ó nações do mundo, reconheçam o Senhor. Reconheçam que o Senhor é forte e glorioso. Deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Adorem o Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dele. Digam entre as nações: o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado, e com imparcialidade julgará os povos. Alegrem-se os céus e exulte a terra. Deem louvor ao mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e as nações com sua verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. No começo o salmista começa dizendo: cantem ao Senhor. O Senhor é grande. E no final ele vai dizendo: Ele vem. Certamente Ele vem. E Ele julgará todas as nações. E isso é motivo para a gente se alegrar, se posicionar ainda mais, porque Ele vem e Ele julgará as nações. O que o salmista está querendo dizer é que todas as nações estarão diante do Senhor. A nação brasileira estará diante do Senhor, e Ele julgará todas as nações. Não por puro capricho,
uma simples escolha, com um simples desejo, mas Ele julgará com justiça e em verdade, porque esse é o nosso Deus, um Deus justo, verdadeiro, perfeito. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Comece a orar ao Senhor nesse lugar. Comece a adorar ao Senhor nesse lugar. Grande é o Senhor. Digam entre as nações: o Senhor reina. O Senhor reina. Ele está sentado em seu trono, disse o profeta Isaías. E os anjos dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Que haja liberdade nesse lugar, Senhor, porque o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Que haja um ambiente de liberdade nesse lugar, onde o Teu Espírito Santo nos convence, onde recebemos direções e revelações no meio dos louvores. Liberdade nesse lugar, Pai, onde o Senhor fala diretamente ao nosso espírito. Liberdade nesse lugar, para o Senhor falar conosco individualmente. Liberdade nesse lugar, para correspondermos à Tua voz, Senhor. Para nos rendermos diante da Tua presença. Porque o Senhor é grande e digno de muito louvor. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Aqui está a Tua igreja, Senhor. A Tua noiva, Pai. Venha sobre nós. Venha sobre nós nesse lugar, Jesus. Deixa a terra se alegrar. Deixa a terra se alegrar. Envolve-me em luz, e o mal tentar fugir. Treme a ouvir Tua voz, treme a ouvir Tua voz. Grande é o nosso Deus, grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus, e todos vão dizer o quê? Grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus, e todos vão dizer: grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em Suas mãos. O início e o fim, o início e o fim. O Deus que é
grandioso és. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Antes de eu nascer, você me escolheu para ser teu filho amado que te dá prazer. Sei que nada vai me separar do teu amor. Eis-me aqui, ó Pai, me levanto pra te dar louvor. Tu és o meu prazer, oh Abba, eu sou o teu prazer, oh Abba. Tu és o meu prazer, oh Abba, eu sou o teu prazer. Eu faço o que vejo meu Pai fazer, eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazer, eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. E antes de eu nascer, você me escolheu para ser teu filho amado que te dá prazer. Eu sei que nada vai me separar do teu amor. Eis-me aqui, ó Pai, me levanto pra te dar louvor, oh Abba. Tu és o meu prazer, oh Abba, eu sou o teu prazer, oh Abba, tu és o meu prazer, oh Abba, eu sou o teu prazer. Eu faço
com meu Pai. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Você pode dizer isso ao Senhor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu falo o que ouço meu Pai dizer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. Eu sou o que aprendi a ser caminhando com meu Pai. Vamos declarar isso ao Senhor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Sei que nada vai me separar do teu amor. Te adoramos, Jesus. Jesus, quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Você pode dizer isso ao Senhor com toda a verdade. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tirar o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Quantos querem declarar isso ao Senhor nessa noite? Tirar o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
te adoramos, Senhor. Manso como tu és, simples como Nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Esse é o nosso desejo. apenas como Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Salmo 96, versículo 8. Você pode abrir. Vamos continuar adorando ao Senhor. Salmo 96, no versículo 8, diz assim: deem ao Senhor a glória que o seu nome merece. Tragam ofertas e entrem em seus pátios. Amém. Quero convidar você que vai ofertar ao Senhor nessa noite, ou devolver a sua fidelidade, a fazer isso com liberdade e alegria em seu coração. Você pode vir. Amém. Senhor, sobre esta nação, reina o Senhor, o seu amor está descendo aqui. Sobre esta cidade, reina o Senhor, sobre os corações, reina o Senhor, o seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei e o seu reino está em mim. É o Rei e o seu reino está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade seu reino está em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Ele é o Rei e o seu reino está em mim. Ele é o Rei e o seu reino está em mim. Ele é o Rei e o seu reino está em mim. Ele é o Rei e o seu reino está em mim.
Você diz amém? Aleluia. Aleluia. Vamos ter o culto das crianças. Eu gostaria de chamar aqui para frente todas as crianças de 3 anos a 11 anos. Aleluia. 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 Gostaria que você erguesse uma de suas mãos. Amém. Gostaria que você orasse comigo também. Amém. Se você tem bênção em seu coração, libere sobre essas crianças nessa noite. Senhor, nós oramos, Pai, por cada criança que está aqui nessa noite. Que cada ensino, Senhor, cada dinâmica, cada desenho pintado, cada canção, Senhor, possa falar profundamente ao coração de cada criança. Que cada uma delas possa cumprir o propósito do Senhor já estabelecido sobre cada uma delas. Aqui estão, Senhor, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Senhor. Aqui estão, Pai, médicos, enfermeiros, professores, advogados, que serão embaixadores de Cristo na nação brasileira, para levar o conhecimento de Deus onde forem. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que ofertou nessa noite. Se temos, Pai, se te damos, é porque o Senhor tem nos dado. Oro para que se cumpra sobre nós o que está escrito em Malaquias: se o meu povo for fiel, eu derramarei bênçãos sobre eles. Derramarei os céus e derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Que os céus estejam abertos sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. 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 Quando nós dizemos amém, nós estamos concordando com a oração que foi feita, certo? Amém, assim seja, que isso realmente aconteça. Amém. Eu queria, antes de passar para a palavra, gostaria de dar uns avisos aos irmãos, muito importantes. Gostaria que você atentasse para eles. Na quinta-feira nós teremos o culto da família. Nós teremos no sábado a noite de louvor, das 18 horas às 22 horas. Amém? Se alguém perguntar para você o que você vai fazer no sábado, você diz: eu vou para a noite de louvor. Amém? Nós teremos no domingo o café da manhã de comunhão. Logo após nós teremos o batismo nas águas. E à noite aqui nós teremos o culto de celebração do aniversário da igreja. Aleluia! Aleluia! Lembrando os irmãos também que a inscrição do encontro com Deus para homens é até amanhã. Se você, homem, ainda não se inscreveu ou nunca foi ao encontro, não perca essa oportunidade. Vai ser bênção em sua vida. É até amanhã, irmãos. Corre, se inscreva, fale com o seu líder. E a inscrição do encontro com Deus para as mulheres, a inscrição está até o dia 23. Amém? Dos homens até amanhã e das mulheres até o dia 23. Certo? Irmãos, no mundo secular, lá fora, se alguém não fizer a sua inscrição no prazo estabelecido, na data de inscrição, até a data de inscrição, para um concurso,
uma faculdade, uma prova. Dificilmente essa pessoa vai conseguir fazer a sua inscrição depois do prazo. Não é verdade? Então, irmão, se você não se inscreveu, se inscreva. Eu li um livro, certa vez, recentemente, que ele falava sobre nós acharmos, porque nós pensamos que muitas vezes nós podemos pensar que o pastor ou o nosso líder, o prazo pode passar, mas mesmo assim o pastor ele vai liberar o acesso. E nós pensamos, não, se passar do prazo, né, o nosso pastor, o meu líder, ele vai me inscrever do mesmo jeito. Nós não podemos pensar dessa forma, irmãos. Nós precisamos, e quando eu digo nós, eu me incluo, amém? Nós precisamos estar atentos às datas de inscrição, ao prazo estabelecido. E cada prazo estabelecido tem sobre si um planejamento, ok? Cada prazo tem sobre si um planejamento. Se fosse para a gente se inscrever a hora que a gente quisesse, nem precisaria ter um prazo de inscrição, não é verdade? Então nós precisamos atentar para os prazos de inscrição, para as datas de inscrição. Lá fora é tudo tão organizado, por que aqui dentro não seria? Não é verdade? Então, homem, mulher, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Corre, fale com o seu líder, se inscreva. Vai ser bênção na sua vida. Aleluia. Eu queria nesse momento chamar o Ramon para cá. Ele vai ministrar a palavra nessa noite. Eu gostaria muito que você estivesse atento àquilo que o Senhor vai liberar sobre nós. E também com um coração quebrantado, não só para ouvir, mas para corresponder àquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Você diz amém? Amém. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Que bom ver os irmãos aqui nesse lugar, né, para adorarmos o Senhor, para ouvirmos a sua voz, para contemplarmos, como foi falado no início, contemplarmos e sermos ensinados por Ele. Então é maravilhoso estarmos aqui, poder sentar e ouvir do Senhor e aprender dEle. Amém? Estamos aqui reunidos hoje, dia 15 de novembro, para mais um culto de missões. Hoje é um dia importante para a nossa nação. Hoje, não só pelas eleições, mas hoje é a proclamação da República. O dia que o aniversário de que o Brasil deixou de ser monarquia e passou a ser uma república, e coube hoje, dar certinho, por causa da pandemia, as eleições voltarem para o dia 15, nesse ano. Amém? E isso é muito importante, as eleições municipais, e esse tempo agora que nós estamos vivendo hoje, e para nós temos que nos atentarmos muito para isso. Nós que estamos em oração pelo nosso município, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, isso é importante, irmãos, a gente ter sabedoria e poder orar também pela cidade. Por isso, nessa oportunidade, eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que a gente pudéssemos orar por Terra Alta, pelo gestor que foi eleito, pelos vereadores que estão sendo eleitos. Eu queria que nós levantássemos a nossa voz e orássemos pela nossa cidade, amém? Vou chamar o pastor Marcelo para estar orando por nós, orando pela cidade, amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, colocamos diante do Senhor a cidade de Terra Alta, o novo gestor eleito nessa noite. Deus, oramos para que toda sabedoria, todo discernimento, todo dom perfeito venha dos céus sobre a vida dele, sobre a vida daqueles as quais o ajudarão na gestão desse município. Declaramos desde já, Senhor, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço, Senhor, sobre a nossa cidade. Um tempo onde haverá um maior resguardo do Senhor em meio a tudo o que tem acontecido no mundo. O Senhor, com a tua poderosa mão e a tua poderosa graça
sustentará essa cidade ainda mais. Pai, que o Senhor possa nos abençoar através da vida desse gestor. Oramos para que o Senhor guarde a sua vida, Deus, a sua família, a sua casa, o seu coração, a sua mente, diante de toda proposta, diante de toda levante das trevas, Senhor, sobre a sua vida. Nós oramos para que o Senhor o proteja. Cremos que através dele o Senhor abençoará essa cidade. Cremos, ó Pai, que terra alta é do Senhor. Cremos e confiamos que o Senhor és aquele que governa todas as coisas, e essa cidade está sobre o governo do Senhor, Pai. Em o nome poderoso de Jesus, que cerca a cidade de Terra Alta, Deus, com miríade de anjos, Deus protegendo, Deus livrando-nos de todo mal. Desfazemos, ó Pai, todo o trono de Satanás. Desfazemos, Senhor, todo o trono das trevas, da prostituição, das drogas, dos vícios, Deus, da pornografia, da pedofilia. Senhor, nós declaramos falido em o nome de Jesus. Estabelece o teu reino a cada dia mais sobre a cidade de Terra Alta. Seja uma cidade de justiça, de paz, uma cidade de alegria do Espírito Santo, Senhor. E oramos para que cada gestor desse município possa ter um coração quebrantado diante da tua palavra, e que a tua palavra possa direcionar seus passos com sabedoria e entendimento de todas as coisas. Cremos e oramos, abençoando esse lugar. Pai, muito obrigado pela cidade a qual moramos. Obrigado, Senhor, pela cidade a qual o Senhor tem colocado a tua igreja para ser sal e luz. E nós, como filhos do Senhor, queremos orar e interceder para que a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia possa mudar a vida de Terra Alta, Senhor. Cremos, confiamos no Senhor e oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, glória a Deus. Só um aviso importante, você que vai se batizar tem até terça-feira para me entregar a ficha, tá? Você líder de célula que tem discípulo para batizar, até terça-feira para me entregar as fichas, amém? Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos. Quem está em pé pode se assentar. Quem vai estar intercedendo pode ficar em pé comigo. Amém, irmãos? É muito importante nós orarmos pela nossa cidade, e esses dias eu tenho levantado a minha voz em clamor e oração pela cidade. Eu tenho um amigo que mora em Marabá. Daí ele perguntou onde é que eu morava. Eu falei, em Terra Alta, tu já ouviu falar? E ele falou, não, nunca ouvi falar. Aí eu falei para ele, eu já conheço tua cidade, já fui aí em Marabá. Aí não demorou nem 5 minutos, ele mandou mensagem para mim, dizendo assim, ele bateu alguns prints, algumas fotos e mandou para mim, dizendo assim, olha, acabei de ver a notícia da tua cidade aqui na televisão. E a notícia era de que havia uma plantação de maconha, né? Uma plantação de maconha e que a polícia tinha apreendido. Eu falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Que a minha oração não é para que nós sejamos conhecidos como uma terra de tráfico, uma terra de prostituição, mas que a nossa cidade seja uma cidade conhecida, próspera, sabe, naquilo que ela tem de melhor. Em humildade, em bondade, essa é a minha oração. Para que todas as pessoas que se levantam como autoridade na cidade, elas tenham um coração temente ao Senhor. Porque, irmãos, acima de prefeito e acima de vereador, o Senhor é o que ama mais a nossa cidade. O Senhor nosso Deus ama a Terra Alta como mais do que nós mesmos amamos, que nós moramos aqui. Amém? Então, nós temos que levantar sempre a nossa voz em oração pela nossa belíssima cidade, para fazer jus ao seu nome, né? Terra Alta, cidade sobre os montes, cidade iluminada pelo Senhor. Amém? E eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, aos nossos corações. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quando você achar, abra o capítulo 9. Mateus, o capítulo 9,
Amém? Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, são os últimos versículos do capítulo. A minha versão que eu tenho em mãos é a versão revista e corrigida. Ela diz assim, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, irmãos? Somente até aí eu queria fazer mais uma oração por nós, pelo nosso coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, pela Tua palavra, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tua palavra que é uma espada, Senhor, desafiada, que penetra no nosso interior. Nessa noite eu peço ao Senhor, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, para entendermos de maneira clara aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Senhor, que a Tua palavra possa fazer o efeito e cumprir o propósito para qual ela foi falada, para qual ela foi revelada nesse tempo, no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor, e que te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Irmãos, aí em Mateus, no capítulo 9, nesses versículos que nós lemos, são versículos conhecidos, assim, principalmente para quem participa de culto de missões, para quem vai falar de missões, né? São versículos muito importantes e conhecidos. Eu mesmo já li várias vezes, já vi várias ministrações sobre eles, mas esses dias eu estive lendo e o Senhor me ensinou algo novo. O Senhor trouxe alguns ensinamentos novamente para o meu coração. Eu gostaria que você estivesse bem atento àquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que está movimentada a cidade, eu sei que o povo está alvoroçado, né, na cidade, mas eu queria que você não perdesse esses minutos, esses tempos que nós vamos ter de palavra, para que você possa entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? A primeira coisa que eu li, que eu percebi nesses versículos, principalmente no primeiro versículo, no 35, dizia que Jesus percorria as cidades e as aldeias vizinhas. Jesus percorria, ou seja, Jesus saía do seu lugar, ele não ficava em Jerusalém, e ele andava. Amém? Então Jesus mesmo dava o exemplo, irmãos. Ele dava o exemplo para fazer missões, Jesus. Ele mesmo fazia missões, ele não era daquele tipo de líder preguiçoso que apenas mandava, que apenas falava para ir. Não, Jesus era o primeiro que estava ali na frente para poder ir. Porque Jesus sabia que ele estava sendo observado. Presta atenção nisso. Jesus era observado tanto pelos fariseus quanto pelos seus discípulos. Jesus era observado, irmãos. Isso é importante porque ao ser observado, os discípulos olhavam para ele e viam o que é que ele fazia, para eles poderem fazer também.
Porque nós também olhamos para os nossos líderes e vamos ver se eles estão fazendo também. Todos nós que somos líderes, nós temos que entender que nós estamos sendo observados pelos nossos liderados. Todos nós. Quando um líder faz algo, o liderado sempre observa ele para fazer o que ele está fazendo. Sempre. E nisso eu queria que você abrisse um texto muito importante para nós, um outro texto. Esther, capítulo 1. Livro de Esther, no capítulo 1. Deixa marcadinho lá Mateus, capítulo 9. E abra o livro de Esther. Eu sei que não é muito comum a gente abrir o livro de Esther, por isso nem eu não achei ainda. Esther, capítulo 1, o livro de Esther. Quem achou diz amém. Quem não achou diz eu ainda não achei. Amém, eu vou esperar. Livro de Esther. Só você abrir em Salmos e ir voltando a alguns livros. É um livro pequeno, mas que dá um ensinamento muito grande para nossas vidas. Amém? Esther, capítulo 1, vamos ler o versículo 10 ao 12 primeiro. Na verdade, vamos ler do versículo 11. No versículo 10, o rei Assuero está chamando alguns dos seus príncipes, alguns dos seus eunucos para estarem com ele. Olha só no versículo 11, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, ou Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Passe por favor para o versículo 16, diz assim: então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz desprezo e indignação. Amém? Para você que não é muito familiarizado com esse texto, eu vou explicar para você o contexto dele, tá bom? O rei Assuero, que era o rei que reinava na Pérsia e na Média naquela época, e o reino dele era muito grande. E nesse tempo ele fez um banquete, ele fez uma festa que durou muitos dias. O propósito desse banquete era mostrar a grandeza do seu reino. Ele queria mostrar o quanto era poderoso. Ele queria mostrar o seu poderio, queria mostrar toda a sua grandeza. E no meio de tudo isso, ele também queria mostrar a beleza da sua esposa, a beleza da rainha. Então ele mandou chamar a esposa dele, a rainha Vasti, para que fosse introduzida diante da sua presença. Mas a Bíblia diz que a própria rainha não quis ir. A rainha desobedeceu ao rei de ir naquele banquete. Irmãos, olha só que coisa. O rei se indignou fortemente. O rei ficou indignado porque a rainha não quis obedecer o rei. Então ele pediu conselho para os seus príncipes, e os seus príncipes falaram o seguinte. Eles disseram assim: olha, rei, não só contra o Senhor a rainha pecou, mas ela pecou contra todos os seus príncipes, todo o reino. Sabe por quê? Porque as princesas, as mulheres dos príncipes vão ouvir o que a rainha fez e elas vão dizer: ei, peraí, a rainha fez isso, a gente vai fazer também. A própria líder está fazendo isso, então eu vou fazer isso. Então haverá indignação no teu reino, porque a rainha vai dar um mau exemplo e as princesas vão tudo seguir no exemplo dela, porque elas vão dizer: se a rainha pode fazer isso, então
é logicamente que eu vou fazer isso. Por quê, irmãos? Porque nós que somos liderados, e todos nós somos liderados, nós olhamos para a nossa liderança e às vezes nós pensamos assim, peraí, se os nossos líderes fazem isso, então acho que a gente pode fazer. Não é verdade? Se a minha líder está fazendo isso, então pode. Eu quero aproveitar que as mulheres estavam para o congresso, né, para a conferência de mulheres. Quero aproveitar que para algumas, não sei quantas estavam daqui, estavam lá, que está fresquinho, mas para pegar aqui no sentido literal, da mulher aqui. Mulheres líderes, vocês estão sendo observadas. Entendam isso. Mulheres, vocês estão sendo observadas. Vocês são observadas no modo que vocês tratam seus maridos. Porque se você fala mal do seu marido, a sua líder vai dizer, peraí, a minha líder está falando mal do meu marido, do marido dela. Então eu vou falar mal do meu marido também. Olha como a minha líder trata o marido dela. Você está sendo observada. Amém? Uma mulher pode olhar para a sua líder e dizer, peraí, a minha líder está vestindo essa roupa. Se ela está vestindo a roupa até ali, daquele tamanho, eu posso também. Se a minha líder está fazendo isso, se a minha líder está vestindo uma roupa desse jeito, dessa forma, então eu posso fazer isso. Por quê? Porque a liderança, ela serve como exemplo, ela ensina mesmo sem ela querer. Mesmo de forma inconsciente ou consciente, ela ensina. E nós temos que estar ligados nisso. Nós temos que ter a nossa vida reta diante do Senhor. Porque a sua liderada vai olhar e vai ver o exemplo de você. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou líder ainda, mas você pode ser mãe. E a sua filha que está ali na sua casa, vê você chamando palavrão dentro de casa, o que ela vai aprender? Peraí, se a minha mãe está chamando palavrão dentro de casa, está usando palavras torpes dentro de casa, então eu posso. Você está entendendo a nossa responsabilidade como líder? Vocês conseguem entender? Porque nós estamos sendo observados, irmãos. Os nossos comportamentos estão sendo observados. De todos nós. De todos nós como somos líderes. As filhas observam as mães. As lideradas observam as líderes. As ovelhas observam o pastor. Né? Lá na conferência de mulheres, eu duvido muito se alguma mulher não olhou para as vestes das pastoras ali. Olha, a pastora está vestindo essa roupa, que legal. Vou passar a comprar roupa assim, né? Para mim estar em cima do púlpito. Porque mulher repara na roupa, né? Nós homens, nós também observamos os nossos líderes. Nós não observamos as roupas como as mulheres observam. Nós não chegamos a observar muito bem assim a roupa, né? O sapato, a calça, a camisa, não. Só aqueles que são mais exigentes, mais vaidosos, né? Eles observam. Mas a maioria de nós homens, o que é que a gente observa dos outros homens, da nossa liderança, dos nossos pais? A gente sempre observa, irmãos, as atitudes que ele toma. Quais são as suas atitudes que ele toma? Pelo menos eu, irmãos, eu observo. Eu observo a hombridade da minha liderança. Porque só um homem pode forjar um outro homem. Então eu olho, eu observo a liderança dos homens dessa casa. Como é que eles tratam, como é que eles levam o seu lar, a sua casa. Eu observo do jeito como eles são homens, e nós como somos homens, nós observamos isso. A pregação, né? A pregação a gente observa. Não sei se você atentar, você vai ver que cada um tem o seu jeito de pregar aqui. Cada um tem o seu jeito de pregar. Mas a gente acaba pegando algumas coisas. Se você observar, eu vou ter algum tipo de comportamento, mesmo que seja minúsculo, mas do pastor. Não é verdade? Ou da pastora, quem vai pregar. Olha a pastora pregando e vê, olha, a pastora está assim já, está pregando desse jeito. Olha, a minha líder prega desse jeito. Quando eu subir lá em cima, eu vou pregar dessa forma.
Porque mesmo que a gente não queira, a gente está passando ensinamentos da nossa vida para as pessoas. Mesmo a gente não querendo, irmãos. Nós somos exemplos, nós como líderes, nós somos exemplos. E aí o rei manda chamar a rainha Vasti e ela não quis ir. E qual foi a punição para ela? Ela mereceu aquela punição. Depois ela não vai reclamar, né? Que o marido não elogia ela. O cara está chamando para ela mostrar para todo mundo, para ele mostrar para todo mundo que ela é bonita. Não é verdade? Depois ela teve o que ela mereceu. De fato. E ela não quis ir. E para cortar o mal pela raiz, para que ela não desse um mau exemplo, a Bíblia diz que foi escolhida outra melhor do que ela para ficar no lugar dela. Melhor do que ela. Porque ela dava um mau exemplo, irmãos. Um mau exemplo. Quem está entendendo aí diz amém. Às vezes, nós medimos as nossas ações com as ações dos nossos líderes e dos nossos pastores. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas e a gente fala assim, peraí, mas o pastor fez isso. O pastor já fez isso. Eu só estou fazendo o que eu vi o pastor fazer. Eu estou fazendo isso porque o que eu vi o meu líder fazer. Às vezes nós medimos as nossas ações naquilo que nós vemos as pessoas fazendo. Irmãos, Jesus, ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Nós cantamos aqui na segunda canção, se eu não me engano, nós cantamos, eu faço o que vejo o meu Pai fazer, eu falo o que ouço o meu Pai dizer. Não é verdade? Porque Jesus, a Bíblia diz que tudo que ele julgava era assim como ele via Deus fazendo, o Pai fazendo. Irmãos, nós estamos sendo observados. Observados. As nossas ações, os nossos comportamentos, nós estamos sendo observados. Isso é uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade enorme, irmãos. Nós estamos sendo observados. E Jesus, sabendo disso, ele percorria, ele saía do seu lugar e ele pregava nas cidades vizinhas, nas aldeias. Porque não teria como Jesus mandar os seus discípulos irem sem ele mesmo não ir. Sem ele mesmo fazer. Então Jesus ia na frente, Jesus ia primeiro para poder pregar. Nós somos observados, irmãos. Os nossos comportamentos estão dando exemplos. Não sei se você já viu aquela dinâmica. Uma vez eu vi lá na sede essa dinâmica, que eu achei interessante. Eu queria que você, olha aqui para mim, eu queria que você colocasse a mão na sua boca. Coloca a mão na sua boca. Estão colocando? Eu estou vendo que para algumas pessoas a boca é o queixo, né? Vocês perceberam que o que eu fiz anulou o que eu falei? Porque a boca é aqui. Mas porque eu coloquei a mão no queixo, vocês tudo colocaram a mão no queixo. A maioria. Perceberam que o que eu fiz anulou o que eu falei? Porque nós pregamos muito mais do como a gente vive do que apenas em meras palavras. Isso que eu estou fazendo hoje aqui em cima é apenas resultado do que eu vivo lá embaixo. Do que eu vivo na escola, do que eu vivo em casa. Irmãos, eu tenho temor de pregar a palavra do Senhor. Vocês não sabem, quando eu subo aqui, eu fico tremendo e temendo. Ainda mais uma palavra como essa. Eu estava dizendo para Paulo ainda agora. Eu tenho medo, às vezes, de pregar a palavra. Eu temo. Eu temo. Então nós pregamos com o nosso exemplo. Jesus dava o exemplo. Antes mesmo dele enviar os seus discípulos, ele era o próprio exemplo. Ele mesmo. Ele saía do seu lugar. Ele não descansava. Ele pregava. Ele percorria. Saía de cidade em cidade pregando. De aldeia em aldeia pregando. Amém? Voltamos ao texto de Mateus. A segunda coisa que me chamou a atenção aqui nesses versículos, ainda no versículo 35, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus aqui é pregar o evangelho. É como pregar o evangelho, irmãos. Olha só, Jesus próprio, ele mesmo pregava o evangelho.
E nós estamos vivendo, irmãos, dias ruins, e que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar as verdades, sabe por quê? Porque lá fora tem muita gente abandonando a Bíblia, tem muita gente abandonando os preceitos de Deus e seguindo o conselho de ímpios. Porque lá fora tem muita gente abandonando, sabe, os mandamentos do Senhor e estão seguindo as suas próprias imoralidades. Porque lá fora as pessoas estão abandonando os conceitos do Senhor e eles estão seguindo o seu próprio entendimento, a sua própria sabedoria. Lá fora as pessoas estão vivendo dessa forma, irmãos. Como diz a Bíblia, como um jumento sem rédea. As pessoas estão abandonando. E hoje é importantíssimo a gente pregar o reino, pregar o Evangelho do reino. Hoje é importantíssimo, irmãos, a gente pregar a verdade da palavra. Porque os dias não são bons, irmãos. Os dias não são bons, nós temos que viver, caminhar segundo a palavra do Senhor, segundo as verdades do Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo fala: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, porque vai chegar o tempo, e esse tempo chegou, que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão sentir coceira nos ouvidos, e elas vão juntar mestres para elas mesmas, segundo as suas próprias cobiças. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, e elas vão juntar para elas somente aquilo que elas querem ouvir, somente a palavra que elas querem ouvir. Vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, irmãos. Por isso nós precisamos pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor. Jesus sabia disso. Jesus sabia muito bem disso, e Ele dava o exemplo para os seus discípulos. Jesus saía, percorria as aldeias, as cidades, e Ele pregava o Evangelho. Jesus pregava o Evangelho. Nada mais do que o Evangelho Jesus pregava. Porque o mundo está vivendo da forma como ele quer. Abra aí, por favor, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Os irmãos estão entendendo até aqui? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A palavra e a pregação do apóstolo Paulo não consistia em sabedoria humana, não. Irmãos, não valeria de nada se eu subisse aqui em cima e mostrasse para vocês o quanto eu sou sábio, estourasse os miolos de vocês com informação, mostrasse o quanto eu sei, se não for a palavra do Senhor, irmãos. Sabe por quê? Para que a fé de cada um que esteja ouvindo não fique firmada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios. Ele faz: a minha pregação não foi com sabedoria humana. Eu não preguei para você segundo a minha própria sabedoria. Eu preguei para você o poder de Deus, a palavra do Senhor. Para que a fé de vocês não ficasse firmada em mim, na minha sabedoria. Por isso muitas pessoas saem da igreja, porque a fé delas não está firmada na sabedoria de Deus, mas na sabedoria dos homens. Por isso muitas pessoas abandonam a fé, porque na verdade elas estão firmadas a fé
não é no poder de Deus, e não é no Senhor. É apenas um conhecimento humano. Muitas pessoas abandonam a fé por isso. Aonde está afirmada a sua fé? Aonde está afirmada a sua fé? Isso é importante, irmãos. O que é que nós temos pregado nas células? O que é que nós temos ensinado nas células? O que é que nós temos pregado? O que é que nós temos ministrado na célula, no culto, nas reuniões? O que é que nós temos ministrado? Será se é de fato a palavra do Senhor? Ou se é apenas palavras de sabedoria humana? E o apóstolo Paulo pregava somente palavras que vinham da parte de Deus. O apóstolo Paulo pregava aquilo que ele ouvia do Senhor. O apóstolo Paulo pregava aquilo que vinha de Deus para a igreja. Para que a igreja fosse direcionada por Deus e não por homens. Para que a igreja e os irmãos fossem direcionados pelo Espírito Santo de Deus e não por homens. Amém? Avance um pouco de 1 Coríntios para o capítulo 9. Capítulo 9 de 1 Coríntios. Quem achou diz amém. Vamos ler 2 versículos, 22 e 23. 22 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Irmãos, por que nós temos que pregar o Evangelho? Por que nós temos que ministrar o Evangelho? E ministrar a palavra? O apóstolo Paulo nos responde. E o capítulo 9 é muito interessante. Eu amo o capítulo 9 de 1 Coríntios, todo ele. Ele responde por que nós devemos pregar a palavra. Sabe o que ele diz? Para que eu seja participante do Evangelho. Para que eu participe do Evangelho. Sabe por quê? Ele está ensinando os discípulos de Coríntios, dizendo que aquele que trabalha também merece comer. Aí ele cita o que o Antigo Testamento diz: não atarás a boca do boi quando o boi pasta, quando o boi trabalha. Porque lá no Antigo Testamento, quando eles iam trabalhar com o boi, né, eles amarravam a carroça no boi, o boi ia caminhando levando a carroça e o boi sempre comia da plantação. E eles tapavam a boca do boi para o boi não comer. Aí as escrituras dizem assim, não tampe a boca do boi, porque é digno o trabalhador receber o seu salário. Ele fala. E é interessante, irmãos, o versículo. Olha só o que ele diz aqui, me acompanhe, por favor. Versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Irmãos, até aqui, olha só, irmãos, por que eu devo pregar o Evangelho? Porque se eu pregar o Evangelho, eu vou estar participando do Evangelho, porque aquele que trabalha também prova daquilo que ele está trabalhando. Ele diz que aquele que planta maracujá, será se ele não prova do seu próprio maracujá? Daquele que planta maçã, será se ele não come da sua própria maçã? Ele come, ele prova.
Ele fala assim mesmo, aquele que ministra no altar, aquele que está em cima do altar, ele está pregando o evangelho, mas ele ao mesmo tempo está se alimentando do evangelho. Irmãos, eu estou aqui em cima e eu acredito porque eu estou sendo alimentado pelo evangelho. O altar me alimenta. Enquanto ministramos a palavra, enquanto ministramos o louvor, o altar está nos alimentando, porque nós estamos fazendo parte e sendo participantes do evangelho, irmãos. Eu prego porque eu quero ser participante do evangelho. Eu quero participar dele. Quantas vezes já não quis retroceder e não querer pregar? Alguém me fez convite, tu pode dar uma palavra? Eu com medo, eu quis retroceder. Mas um dia que eu li esse capítulo 9, me deu uma coragem, sabe? Me deu uma coragem. Quer saber? Eu vou pregar. Porque se eu estiver pregando ali, o próprio altar vai me alimentar. Eu vou estar sendo participante do evangelho. Porque digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Por isso nós devemos pregar o evangelho. Por isso nós devemos sermos participantes do evangelho. Se você não ministra o evangelho, tanto com a sua vida quanto com palavras, você não está sendo participante do evangelho. Você não participa. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu prego o evangelho sim, versículo 23, eu prego, eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Para ser participante do evangelho. Quem está entendendo diz amém. Mateus no capítulo 9 de novo. Jesus que nos ensina muitas coisas nesses versículos. Primeiro nos ensinou a percorrer nós mesmos, dar o exemplo para os nossos liderados. Segundo, ele nos ensina a pregar o evangelho. Nós mesmos pregarmos o evangelho para sermos participantes do evangelho. Aí ele diz assim, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus nos dá autoridade, irmãos. Jesus nos dá autoridade para curar pessoas. Jesus nos dá poder e autoridade. Enquanto nos movemos para fazer missões, é Jesus que nos dá autoridade para podermos levar os sinais que nos acompanharão, que a Bíblia diz. Curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Jesus nos dá poder e autoridade, irmãos. Quando nós colocarmos disponível para Deus, e quando nós sairmos do nosso lugar, para poder pregar o evangelho, irmãos, Deus nos dá autoridade para curar enfermos, para ressuscitar os mortos. Jesus nos dá autoridade, irmãos, para tirar toda a moléstia do povo, entre o povo. Amém? Versículo 36, diz assim, do capítulo 9 de Mateus, amém? A gente vai passar para o segundo versículo ainda. Diz assim, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, Jesus via a necessidade do povo, e era por isso que ele ia. Era por isso que Jesus saía do seu lugar, porque ele via a necessidade do povo. Ele via a necessidade que o povo tinha, por isso que ele ia. Talvez muitos irmãos aqui da sede, de Terra Alta, nunca visitaram nenhuma missão da igreja. Estão nem aí se as pessoas estão passando necessidade ou não. É porque nunca foram. Porque da feita que eles irem e verem o que o povo passa, necessidade física, necessidade espiritual, necessidade psicológica, as pessoas têm necessidades. E a Bíblia diz que Jesus via eles, e ele ficava com compaixão das pessoas. E só não vai quem não, como diz aquela frase do pastor Alain, né? Quem não vai, não vê. Quem não vê, não sente.
Quem não sente, não entende. E quem não entende, não faz nada. Quem não vai, não vê. Quem não vê, não sente. Quem não sente, não entende. E quem não entende, não faz nada. Jesus mesmo saía do seu lugar e via a multidão. Jesus via o povo necessitado, a necessidade do povo Jesus via e saía do seu lugar. Nós devemos, irmãos, dar exemplos. Todos nós precisamos dar exemplos. Talvez você diga que não precisa ser evangelizado, a cidade de Terra Alta, é porque você não vai evangelizar. Você não vai lá para o bairro Novo e vê a necessidade do povo no bairro Novo. Não digo só necessidade física, necessidade de comida, comida sólida. Não. É porque você não foi lá. Tivemos um evangelismo esses dias lá, uma ação lá. Algumas pessoas foram, outras não. Mas quem foi viu a necessidade do povo. Quem vai ver, irmãos. Quem vai ver a necessidade. E quem vê a necessidade sente compaixão, como Jesus sentiu. O povo estava como se não tivessem pastor. O povo estava vivendo de maneira loucamente, como diz lá em Eclesiastes. Vivendo loucamente. Precisando de um líder, precisando de alguém. E Jesus via a necessidade do povo. Amém? Versículo 37, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Olha só, irmãos, Jesus, ele viu a necessidade do povo. Jesus viu que era muita necessidade para pouco trabalhador, para pouca gente que estava trabalhando. E ele falou para os seus discípulos, rogai, orai para o Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores, para poder trabalhar na seara do Senhor. Trabalhadores que entendem e que saem do seu lugar para poder pregar o Evangelho, para poder curar os enfermos, para poder levar uma palavra de paz para as pessoas. Envie mais trabalhadores para cá. Essa é a nossa oração nesse tempo, irmãos. Que Deus envie mais trabalhadores. Eu louvo a Deus que no domingo que vem, se Deus nos permitir, vai ser ungido casais de pastores, mais casais de pastores aqui. Eu louvo a Deus e me alegro muito. Oxalá se levante mais profetas na igreja. Se levantasse mais mestres dentro da igreja. Mais evangelistas, mais apóstolos. A nossa oração é essa, irmãos. Que se levante mais trabalhadores. Que possam edificar o corpo do Senhor. Que possam trabalhar na seara do Senhor. Amém? Jesus nos dá esses exemplos, irmãos, nesses versículos. Primeiro, nós mesmos temos que dar o nosso exemplo, sair do nosso lugar e poder pregar, porque nós estamos sendo observados. Observados. Não é verdade? Todos nós, há uma nuvem de testemunha, a Bíblia diz, que nos observa ao nosso redor. E os nossos discípulos estão nos olhando, assim como os discípulos olhavam Jesus fazer. Esperando aquilo que nós venhamos fazer. Esperando o que Ele vai fazer para a gente poder fazer também. Nós temos que dar o nosso exemplo também como líderes. E isso deve gerar temor no nosso coração. A segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, foi pregar o Evangelho. E pregar a palavra do Senhor. Os nossos dias estão precisando ser pregada a palavra do Senhor. Não sabedoria humanas, não conselho humanos, mas a palavra do Senhor, para que a fé seja afirmada no poder de Deus e não somente no conhecimento humano. Os nossos dias estão precisando. E poder curar os enfermos, poder levarmos paz para as pessoas. Amém? Por isso eu queria que nós levantássemos agora. E eu queria orar com os irmãos.
Amém? Aleluia. Que exemplo você, líder, está dando para o seu liderado? Qual é o exemplo que você está dando para ele? Com as suas ações, com o seu vestir, com o seu comportamento? Qual é o exemplo que você está dando para ele? Como está a sua moral cristã? Será se você tem aquela moral igual o apóstolo Paulo de dizer, imitem a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Imitem a mim, porque eu imito o Senhor. O que é que você tem passado de ensinamentos para os seus filhos? Para os seus irmãos? Qual o exemplo que você tem dado? Você tem pregado o Evangelho de fato? Pregado as Escrituras, o Evangelho do Reino como Jesus pregava, para poder discipular, criar discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Primeiro temos que entender que nós somos discípulos de Jesus. Temos que entender que o nosso liderado, primeiramente, ele é discípulo de Jesus, liderado de Jesus. Jesus nos deu autoridade para pregarmos, curarmos os enfermos, levarmos a luz do Evangelho aos perdidos, ao povo que se assenta nas trevas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, nessa noite. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Isso nos mostra que o Senhor continua conosco, nos direcionando, nos guiando, não nos deixando, Senhor. Isso mostra que o Senhor continua falando no meio do Teu povo. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Que ela fique guardada no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil, Senhor, para receber da Tua semente. Queremos seguir os Teus exemplos, Senhor. Quero estar onde Tu estás, e coração igual ao Teu, coração igual ao Teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as Tuas mãos.
Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Deus, eu quero ser santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nos dá um coração, Senhor, como o teu, Pai querido. Nos dá um coração puro como o teu. Queremos seguir o teu exemplo, Senhor. Queremos seguir o teu exemplo. E todos os dias entregarmos a nossa vida ao Senhor, para sermos parecidos contigo, Senhor. Para sermos parecidos como o Senhor. Termos a tua mente, Senhor, a mente de Cristo. Ter um coração servo como o do Senhor. Um coração disposto a sair do seu lugar e poder pregar, Senhor, para os necessitados. Sim, Senhor. Aqueles que necessitam ouvir a tua voz. Querido Deus, em nome de Jesus, nos dá o coração do teu filho, Senhor. Nos dá o coração do teu filho, Senhor. Para que o teu nome seja glorificado em nós, Senhor. Para que o teu nome seja bendito em nós, Senhor. Para que possamos dizer que não somos nós que vivemos, mas que Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria perguntar se tem alguém no nosso meio que está afastado da casa do Senhor, que se afastou e que deseja voltar, foi convidado para estar aqui e deseja voltar para a casa do Senhor. Nós queremos orar por você. Ou você que foi convidado e nunca entregou sua vida para o Senhor, se tiver aqui no nosso meio alguém que a gente possa orar por você nessa noite, para que você possa se juntar à família de Deus. Amém? Se você estiver aqui, você pode levantar a sua mão. Nós vamos estar orando por você. Amém. Amém, irmãos?
Nós vamos estar encerrando mais um culto de missões. Eu queria que nós orássemos agora, encerrando esse momento, esse culto. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos reunidos no Teu nome nesse lugar, Senhor. Obrigado, querido Deus. Obrigado por tudo que foi falado nesse lugar. Obrigado pela Tua palavra pregada. Obrigado pela Tua palavra ministrada e revelada no coração dos meus irmãos. Senhor, que nós possamos viver para Te glorificar e bendizer o Teu nome. Que no restante dessa noite possamos, Senhor, ainda ouvir a Tua voz e seguir a Tua direção. Querido Deus, que o Senhor possa nos direcionar a todas as coisas, nos livrando do caminho mau, Senhor, e nos guiando pelo caminho eterno. Querido Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, assim como o Senhor é, a ser manso, a ser humilde, aonde quer que estejamos, Senhor. Que possamos refletir a Tua glória, que possamos refletir, Senhor Deus, o Senhor em nós. É o que nós Te pedimos e o que nós Te agradecemos nessa noite. Nos leve em paz, Senhor, debaixo da Tua santa proteção. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Aplauda o Senhor. Aleluia. Vá na paz.